Ok. Olá, minha gente do YouTube. Eu estava ligando aqui no Instagram também. Mas a interação vai ser toda aqui no YouTube. Inclusive, o pessoal do Instagram vai ficar olhando para cá, tá? Quem tiver incomodado com o meu ângulo aqui, bora para o YouTube que o link está nos stories, ok? Então, boa noite, Carlinha. Boa noite, Mariana. Olá, minha gente. Dia de jogo. Hoje vai estar vazio por aqui. Mas tudo bem que a aula fica 24 horas. Para quem não está no grupo e para quem está no grupo fica até domingo às 23h59. Bora lá? Então, para quem não me conhece ainda, o meu nome é Roberta Caruzzi, eu sou uma ex-publicitária burnoutada que depois de anos de sofrimento, de falta de orientação por parte dos profissionais de saúde, estudei para caraca, juntei minha experiência e virei uma terapeuta integrativa com foco na recuperação do burnout. Hoje eu atendo com um protocolo criado por mim, que mistura ciências e espiritualidade, porque 8 anos de tratamento me mostraram que a ignorância sobre o burnout é imensa. Já começa na hora em que colocam o burnout como sendo causado exclusivamente pelo trabalho, né? Tenho também um aulão chamado Fui Diagnosticado com Síndrome de Burnout, e agora, em que eu ensino para quem está no começo da jornada, em menos de 2 horas, o que eu demorei 8 anos para aprender. O que é burnout? Por que a gente burnouta? Como que trata burnout? Tem cura ou só controle? Tudo isso eu respondo lá na aula. O link está aqui no descritivo do YouTube, mas para quem está no Instagram também está nos destaques no link da bio. E entra em todos os vídeos do YouTube também a partir de agora, tá? Amanhã eu vou lançar aqui em primeira mão, então, a notícia. Amanhã eu vou lançar outro aulão, dessa vez chamado Disbiose Intestinal e Burnout. Tá? Ele vai estar disponível, ele já está disponível, na verdade, mas eu vou falar mais sobre ele amanhã, porque hoje era dia de jogo e ninguém ia prestar atenção, porque quem quer falar de intestino em dia de jogo do Brasil, não é verdade? Esse link também vai ficar o tempo todo na bio, já está, e nos destaques lá no Instagram, nos destaques entre amanhã, e aqui no descritivo dos vídeos do YouTube, tá? E em breve teremos mais coisas, porque meu trabalho aqui é fazer você ganhar tempo, então eu estou gravando tudo que eu gostaria de ter ouvido, e que, com certeza, se tivessem me falado, eu não teria ficado 8 anos e meio até agora para me curar. Eu acho que até março eu vou poder dizer que eu estou curada. Quem me acompanha aqui sabe que eu tenho pavor de gente que mente e fala que já sarou sem ter sarado, que é o que a gente mais vê por aí. Então, quando eu falar que eu sarei, vai ser porque não sobrou mais nada, tá? Mas hoje já estou trabalhando, fazendo atividade física, não tenho mais insônia, não tenho mais crise de fadiga, mas eu ainda tenho um limite, porque meu corpo passou 7 anos sem tratamento nenhum, ou pior, com tratamentos totalmente errados, né? É muito tempo, e ele precisa agora de tempo para se reorganizar, né? Já que eu encontrei o médico correto somente em junho do ano passado. Mas de lá para cá, minha melhora tem sido assustadora. Eu estou muito feliz, muito aliviada, porque eu estou finalmente comprovando na prática o que eu sempre falei aqui na teoria, né? Por fim desta introdução, convido quem ainda não me segue a fazer isso, me segue no Instagram, aqui no YouTube. Convido quem não está no grupo das aulas semanais gratuitas a entrarem lá, porque as aulas ficam 24 horas no ar, mas para quem está no grupo fica até o final de domingo, como eu falei. As aulas são gratuitas, eu estudo bastante para entregar um conteúdo que realmente ajude vocês de alguma forma na sua recuperação, que o povo anda falando muita besteira, né? Profissionais de saúde que não entenderam nada, as pessoas, como eu falei, que falam que sararam, mas não estão mentindo para si mesmos. Então, o pagamento que eu peço para você pela aula de hoje é engajamento. Curte a aula, curte os posts do Instagram, comenta nos vídeos, assina o canal, compartilha com quem você sabe que está num estresse crônico. Te agradeço. E bora para a aula. Vamos ver quem mais chegou aqui. Ale, Maurílio, boa noite. Thalita, boa noite. Thalita gostou do nome da aula. Eu recebi umas mensagens no inbox, falando, melhor nome. Bom, gente, vamos lá, que essa semana tá complicado, que eu lancei um vídeo falando disso, essa aula falando disso, foi a semana recorde de blocos, o pessoal tá tinindo nos comentários, muita gente tem muita dificuldade,
Toda vez que eu falo sobre vitimismo, gente, muita gente reclama, entorta a cara, vira os olhinhos para cima, acha um assunto assim dispensável, né? Acha que eu estou generalizando, chamando quem burnout de dramático. Tem até quem acha que eu estou culpando o burnoutado pelo seu burnout, já que falar em vitimismo sempre quer dizer falar sobre assumir as responsabilidades. E só para contextualizar quem está chegando agora, eu sempre falo sobre não ter culpados no burnout. A última culpada, gente, hoje eu tô meio... A única culpada pelo seu burnout é a cultura em que a gente vive. A empresa teve responsabilidade, não culpa. A gente teve responsabilidade, não culpa. E eu recomendo o vídeo mais recente aqui do canal, que é esse dessa semana. Aqui no canal do YouTube, é só ver o mais recente. No Instagram, ele está no link da bio. O nome é A Empresa Tem que Me Pagar pelo que Ela Me Fez. Para você entender melhor isso daqui, tá? E aí hoje a gente vai direto ao ponto. Porque quem assiste as aulas toda semana já está careca de saber disso. E eu já repito tanta coisa, né? Que hoje eu vou quebrar o galho de vocês, vou falar só para vocês verem o vídeo, ok? Mas então, as pessoas se incomodam quando eu falo sobre vitimismo.com.br. Fato. E eu tenho 3 coisas para falar para você que se incomoda quando eu falo de vitimismo. Primeira coisa, esse incômodo, e eu diria até essa dor, que a gente sente quando falam que a gente é vitimista, é compreensível. Afinal de contas, a gente está lá burnoutado, se sentindo super mal, exausto, fragilizado, desesperado, e as pessoas estão falando o que para a gente? Que é coisa da nossa cabeça, que a gente está exagerando, dramatizando, ai que mimimi. É normal que a gente fique revoltado. Afinal de contas, todo mundo aqui sabe muito bem como a gente ouve groselha e como dói ouvir groselha o tempo todo de todo mundo. Então, quando alguém fala sobre vitimismo, a gente, machucado, vai lá para esse lugar do, poxa, as pessoas acham que eu estou fazendo drama, que eu estou querendo que tenham pena de mim, etc. Então, vamos dar um desconto para esse sentimento, porque ele vai vir, tá? Acolhe ele. Você está ouvindo muita meleca. Está ouvindo muita meleca de gente que você nunca imaginou que fosse te falar meleca. Mas também, eu quero que você não fique na defensiva sem querer ouvir. Porque eu só pude começar a entender o que eu tinha que fazer para me curar quando eu aceitei que eu era vitimista. E que, para minha surpresa na época, é a coisa mais normal do mundo. A maioria esmagadora das pessoas é vitimista. Segunda coisa, se doeu, toma que é teu. Ou seja, se quando eu falo que quem burnouta é vitimista e você fica com raiva ou fica triste, se aquilo te machuca de alguma forma, é porque você, em algum lugar de você, acredita nisso e acha que isso te faz valer menos perante as pessoas. Então, vamos entender de onde vem essa sensação de que na sua vida todo gol é contra, para você poder se libertar disso e amadurecer, que é o que o burnout pede da gente. Ok? Terceira coisa, tudo o que eu falo sobre vitimismo é isento de qualquer crítica ou julgamento. Porque eu burnoutei, não burnoutei? Então, eu também sempre fui vitimista. Eu era a presidente honorária do time Só Me Ferro Futebol Clube. E hoje eu vou te contar a história da Aninha. Inventei um nome, tá? Da Aninha. E eu quero que você ouça com o coração aberto, sem julgar, sem tentar adivinhar o que eu quero dizer com isso. Só ouve. E o que eu quero é que você veja se você se identifica com a Aninha. E se você se identificar, nunca mais você vai fazer cara feia ou reclamar quando me ouvir falando sobre ser vitimista, sobre assumir responsabilidade, sobre ficar no lugar da vítima, etc, etc. Combinado? A verdade é que se você veio ver essa aula hoje, ou se você está vendo essa aula gravada, você está a fim de sair desse lugar.
Você está afim de mudar a sua vida. Você está afim de sair do buraco do burnout. Quem mais precisaria ver essa aula, não vai ver. Passou essa semana reclamando de mim no comentário, no inbox. Então aproveita, tá? Deixa eu ver aqui no chat. Aqui, olha, será que é Tata ou é Tatá? Eu tinha uma tia Tata e uma amiga Tatá. Vou falar Tata porque não tem acento. Aqui, boa noite. O último vídeo me ajudou demais. Obrigada, Roberta. Tata é das minhas, tá vendo? O último vídeo, gente, ele é muito duro, mas ele tá muito bom. Boa noite, Denise, Gisele. Isso, a Gisele aqui falando. Essa sensação de que parece que o mundo está contra nós. É exatamente isso. E todo burnoutado tem, tá? Então vamos lá, vamos falar a história da Aninha. A Aninha nunca teve uma vida fácil, tá? Desde pequena, a Aninha sempre foi boa aluna, sempre foi responsável, sempre foi comportada, nunca deu trabalho. Mas ela sempre teve nela um ressentimento, assim, porque ela sempre fez tudo para os outros, assim, ela se desdobra, ela faz favores, ela às vezes deixa de fazer alguma coisa para ela para poder quebrar o galho de alguém, né? Mas ela não vê as pessoas fazerem o mesmo por ela. E ela tem um ressentimento dentro dela, assim, porque as pessoas não valorizam o esforço dela, entendeu? Muitas vezes ela se sobrecarrega e ninguém reconhece. Ninguém faz por ela o que ela faz pelos outros. E tem gente que ainda dá uma de folgado, tem gente que julga, que fala mal dela, mesmo ela se esforçando ao máximo possível. Ela teve um namorado que ela tratava como um rei. Ele chegava na casa dela, ela tinha feito uma comidinha que ele gostava, ela sempre concordava com os programas que ele propunha. Quando eles transavam, ela no fundo, nem conseguia curtir, porque ela estava sempre prestando atenção em como ele estava se sentindo, pensando em como ele estaria se sentindo. E o cara acabou dando um pé na bunda dela. E acabou ficando com uma moça que ela sempre considerou que era amiga dela. E que tratava ele como um cara qualquer. Aí, voltando do trabalho outro dia, ela estava conversando com uma colega da empresa no ônibus, né? E as duas estavam falando como homem é tudo cafajeste mesmo, né? Aí, semana passada, ela conheceu um cara lindo, ficou toda animada. Ela faltou numa festa de aniversário para sair com ele. Mas ele sumiu do nada. E ela ainda teve que lidar com a aniversariante reclamando que ela não foi. Né? Ela tentou contar o que estava acontecendo, a amiga estava ofendida, nem tchum para ela, nem ligou, ficou puta. A Aninha prometeu para ela, olha, nunca mais eu vou cair na lábia de homem nenhum, porque todo homem é cafajeste. Já não chega o chefe dela, que é um escroto, o cara pega no pé por tudo, passa mais trabalho para ela do que para os outros, ela tá sempre sobrecarregada, e ele nem para agradecer, gente, nem para reconhecer. Ela não relaxa mais, é como se a qualquer momento fosse acontecer alguma coisa. Então ela fica ligada o tempo todo, porque pode acontecer alguma coisa que ela deixou de fazer, alguma coisa que ela fez errado, alguma coisa que alguém vai cobrar ou vai julgar, criticar. É o terceiro emprego seguido em que acontece a mesma coisa. Ela fica trabalhando até tarde, exausta, sem ter com quem contar. Porque parece que todo mundo está sempre puxando o tapete de alguém. Empresa é muito difícil mesmo, assim. Ela devia fazer, ela pensa assim, pô, que nem a prima dela, porque a prima dela resolveu empreender. Não tem mais patrão. Aí ela pensou em empreender também, mas ela falou com algumas pessoas, né? Nenhuma estava afim de entrar com dinheiro no negócio e ela desistiu, porque, pô, ela não tem grana, assim, nunca ganhou bem, né? E tá, pô, ninguém tá nem aí mesmo, né? Nem para ajudar ela sempre fazendo tudo e as pessoas viraram as costas para ela quando ela mais precisou. Fogo, né? Outro dia ela estava contando para o irmão que ela anda dormindo muito mal, né? Que o chefe faz ela levar coisa para casa, tal. Aí ele falou para ela sair mais, como se fosse fácil. Primeiro que toda empresa é assim. Segundo que vai que ela pega um chefe pior ainda que o primeiro. E se não der certo, ainda fica sem nada. Já pensou o que vão falar dela? Que o irmão dela não entende, entendeu? Mas se ele soubesse o que ela passa nessas empresas, com esses chefes, com essas pessoas, ele não estaria falando isso. Mas ele trabalha com um amigo dele, né? Quer dizer, nasceu com a bunda virada para a lua.
Ela faz tudo certo, só se ferra. A vida dela tá empacada no mesmo lugar há anos, enquanto tem um monte de gente que nem se esforça tanto. E parece que as coisas caem do céu no colo, né? Quem se identificou com alguma parte da história da Aninha? Maurílio escreveu aqui, hashtag somos todos Aninha. Minha gente. Às vezes, a gente fala em vitimismo e a pessoa acha que ser vitimista é aquela pessoa que está se fazendo de coitada, sabe? Reclamando o dia inteiro. Igual minha avó paterna, minha mãe brincava quando era criança, que falava assim, meu Deus, é a única pessoa que leva a sério tudo bem. Você fala, e aí, tudo bem? E ela responde, não, porque tal coisa está acontecendo, tal parte do corpo está doendo, tal coisa... Todo mundo tinha medo de perguntar se estava tudo bem com ela. Essa é a imagem que vem à nossa cabeça quando falam uma pessoa vitimista, uma pessoa digna de pena. Mas não é isso. Então eu vou te explicar o que é ser vitimista. Porque se você teve burnout, não se iluda. Você é vitimista. Eu também. Burnoutei, não burnoutei? E você precisa entender o que é vitimista para você poder sair desse lugar de vítima. Tá? Porque tem uma diferença entre ser vítima e escolher ficar no lugar de vítima. Ninguém está falando que você não foi vítima da empresa. Ninguém está falando que você não foi vítima do seu chefe escroto. Mas eu estou falando que você, sem perceber, escolheu ficar paralisado no lugar da vítima. E isso é muito absurdamente normal num processo de burnout. Então, também não entendam como crítica ou como uma forma de diminuir a sua dor. Todos nós aqui passamos por isso, tá? Cada caso de burnout é um caso, mas algumas coisas são a mesma coisa para todo mundo. E o vitimismo e o processo de entender, de parar de se sabotar, né? E de aceitar e mudar é o mesmo. Ok? Primeira coisa que eu listei aqui que o vitimista faz. Ele acredita que a vida dele é mais difícil que a dos outros, que é mais dura que a dos outros, que ele se ferra mais, que ele rala mais, que ele se esforça mais. E ele não consegue o mesmo resultado que um monte de gente que faz pior do que ele e tá aí ganhando mais, ou com mais seguidores, ou se dando melhor em alguma coisa. Esse é o jeito de pensar que a gente começou a ter lá atrás, na nossa infância. De algum modo, a gente entendeu que a gente é impotente diante da vida. Ou seja, que por mais que a gente se esforce, nada muda. Que a gente pode fazer o que quiser, o resultado é sempre o mesmo de sempre. A gente se vê impotente diante da vida. Não tem o que a gente possa fazer, não tem saída. Quando você muda alguma coisa, tudo continua te trazendo o mesmo resultado. E esse é um jeito de pensar altamente estressante, porque faz a gente ficar num estado de alerta o tempo inteiro, sempre esperando o pior acontecer. Sempre esperando a hora que a vida vai puxar nosso tapete e a gente vai cair de cara no chão. E quando esse pior acontece, porque a vida de todo mundo tem momentos bons e momentos ruins. Quando acontece o pior que a gente estava esperando, o vitimista faz o quê? Se ressente. Porque ninguém evitou. Porque ninguém ajudou. Porque ninguém fez nada por ele. E quer um exemplo de que a maioria das pessoas é vitimista? O vitimista fica esperando alguém salvar ele. Alguém tirar ele dessa situação. Por isso, o brasileiro tem um histórico imenso de votar em candidatos que se posicionem como salvadores. Percebe a dinâmica? Vem um cara e fala, tá ruim, não tá? A situação tá muito ruim, mas pode deixar que eu vou te tirar dessa situação, eu vou ajeitar as coisas, sua vida vai ficar boa, você não precisa fazer mais nada. Aí você vota nele, nada muda, você reclama, vem outro cara da oposição e fala, tá ruim, né? Não, a vida tá ruim, né? Mas pode deixar que eu vou te tirar dessa situação. Eu vou arrumar tal coisa, vou arrumar tal coisa. Aí você vota no cara.
Nada muda. Vem outro cara, tá ruim a situação, né? Vou te ajudar a resolver. Você vota no cara. A gente está votando assim desde Getúlio Vargas, no mínimo. Isso é vitimismo. E isso no brasileiro é muito comum em país com desigualdade muito grande, é muito comum em país subdesenvolvido. É cultural. Por isso que a gente não percebe. O vitimista age como uma criança. Ele não tem poder para mudar nada na vida dele. Ele precisa que alguém seja a mamãe dele e dê as coisas para ele de bandeja. Arrume as coisas para ele. Levante ele quando cai. Porque o vitimista tem uma dificuldade muito, mas muito imensa em assumir a responsabilidade com o que acontece com ele. Principalmente sobre as coisas que acontecem de ruim com ele. É como se a gente fosse perfeito. A gente não faz nada de errado. É que a gente não tem saída. A gente se esforça, a gente faz tudo que pode, mas as pessoas não ajudam, a empresa é uma bosta, o governo é ruim, minha família não tem recursos, os homens são cafajestes, as mulheres são interesseiras, o rico humilha o pobre nasceu para morrer de trabalhar. Não tem o que fazer. Tem uma meia dúzia de gente com sorte, o resto só se ferra. E é isso que é difícil da gente perceber sozinho, porque todo mundo age da mesma forma. Se você sair na rua e gritar, o rico só humilha o pobre, vão vir no mínimo 10 pessoas concordar. Agora, sai na rua e fala, tem gente bilionária que está ajudando o planeta e as pessoas necessitadas. Você vê o que acontece. Te cobrem de pancada. Ser vitimista é também uma forma de pertencimento, percebe? Se você age como vitimista, você vai ser compreendido por muita gente. Até você estar na merda. Até você ter um burnout. Aí as pessoas vão sair correndo. Porque elas não conseguem suportar ver você em uma situação que, no fundo, elas sabem que pode acontecer com elas. Quando um vitimista vê outro vitimista ter um burnout, ele rapidamente fala que a culpa é do cara que teve burnout e vai embora. Porque ele sabe que pode acontecer com ele também, mas ele não sabe como é que muda a vida dele. Ele não sente que ele tem poder em mudar a vida dele. Que tá uma bosta. Então ele vai embora, porque ele precisa acreditar que a culpa é sua. Porque se ele acreditar que você não teve culpa, ele vai ver que, assim como você vai ter que mudar a sua vida, ele também vai. Só que ele não sabe como, ele não tem coragem nem de sair do emprego que está matando ele. Assim como você e eu também não tínhamos. Nunca tivemos essa coragem. Precisou vir um burnout para a gente sair. Essas crenças que a gente forma, em que a gente acredita que as pessoas não ajudam, que a gente só se ferra, que a nossa vida é mais dura que a dos outros, elas são o resultado do nosso passado. As nossas crenças, no geral, são sempre o resultado do nosso passado. Ou seja, muitas vezes a gente tem uma sucessão de coisas ruins que acontecem e que fazem a gente acreditar que a gente não é bom o suficiente, que a gente não tem capacidade de fazer coisas grandiosas, que o nosso destino é não ter sucesso. É um pensamento depressivo que faz a gente usar tudo o que acontece como uma prova. Uma prova de que a nossa vida é pior. Por exemplo, seu pai e os seus irmãos debochavam de você. Sua mãe falava que nenhum homem presta, você foi traída, tá? Você teve um relacionamento abusivo, aí você ficou sem ninguém anos e anos, e aí você conclui que namorar não é para você. Que ninguém que está num relacionamento fala a verdade. Por trás das fotos das redes, está todo mundo infeliz. Você que não vai cair nessa de novo, hahaha, sou mais inteligente que isso. E tudo que acontecer vai vir a prova que isso é verdade. Então, eu conheci o João, mas ele falou que ainda conversa com a ex dele, igual o José. Ah, eu não caio mais nessa, não. Homem é foda, né? Ah, eu nasci para ficar sozinha, viu? Olha. Entende? O cérebro, gente, ele vai mudando fisicamente a circuitaria. Ele vai se reorganizando de modo que ele fique realmente craque em evitar
relacionamentos. No caso desse exemplo. Entende? Conforme a gente foi fortalecendo as nossas crenças vitimistas, a coisa virou um vício. Por isso que a gente começou a ter tanta certeza de que não era bom o suficiente. Por isso que a gente começou a ficar com tanto medo de tentar uma coisa nova. Por isso chegou uma hora que a gente parou de tentar e passou a ficar ressentido com quem se dá bem, mas não ajuda a gente a sair da lama. A gente, esse é o ponto crucial dessa aula. A gente não consegue entender como a gente colabora para que a nossa vida seja ruim. O vitimista é o cara que não consegue assumir a responsabilidade por nada do que acontece na vida dele. Exemplo, estou no emprego que me faz mal, tá? Mas eu não posso sair, porque está todo mundo sem trabalho. Eu tenho que dar graças a Deus por estar aqui. Eu não tenho saída, eu tenho que aguentar, eu tenho que fazer tudo o que eu puder para não ser demitida. Aí eu tenho um burnout, a culpa é da empresa, porque a empresa é tóxica. Do chefe, que é um merda. Do governo, que faz o país estar em crise. Dos ricos, que não querem nem saber o que a gente está passando. Né? A gente fica aqui se estourando de trabalhar para pagar as férias na Europa deles. Da minha família, que não me deu recurso. Do meu marido, que não me ajuda em nada, ainda fica cobrando que eu faça o jantar dele. Eu faço tudo certo, eu trabalhava loucamente, eu fazia tudo aqui em casa, eu sempre fiz tudo me esforçando, tentando agradar, sem ninguém para me ajudar. Muito pelo contrário. Tinha gente que me atrapalhava. Sem ter saída, a vida é injusta. Sem entender que tudo isso foi uma escolha. Por que você está nesse emprego? Por que você está nesse relacionamento? Por que você não tem nunca ninguém para te ajudar? Por que você toma a frente de tudo? Por que você aceita fazer tudo para todo mundo, mesmo sem ninguém te dar nada em troca? Tem alguém com uma arma na sua cabeça te obrigando a trabalhar nessa empresa? Ah, mas a crise, a pandemia, os boletos. É uma escolha. Ah, mas o que vão falar? É uma escolha. Ah, mas nem toda empresa é assim. É daí para pior. Será? Você já trabalhou em todas as empresas que existem para saber se é assim ou pior? Não. É uma escolha. Quando você vive de acordo com o julgamento das pessoas, se sentindo impotente, sempre esperando o pior, você está escolhendo ficar empacado, se sentindo mal e adoecendo. É culpa sua? Não! Aí que tá, não é sua culpa pensar assim. Porque você teve acontecimentos na sua vida que fizeram você pensar desse jeito. A gente está sempre se protegendo de alguma dor. A gente está sempre evitando repetir alguma dor que nós já vivemos no passado. Não tem como ser a nossa culpa. Não é a nossa culpa. Agora, a responsabilidade é sua, porque a vida é sua e você é um adulto. A vida só muda se você toma atitudes e muda a forma de administrar a sua vida. Só você pode te tirar desse lugar de vítima em que você tem uma vida ruim e não pode fazer nada para mudar. Entende? Quando você resiste em assumir a responsabilidade pelas escolhas que você faz, você está sendo vitimista. Vou repetir. Quando você resiste em assumir a responsabilidade pelas escolhas que você faz, você está sendo vitimista, você está agindo de uma maneira infantil. É muito mais fácil culpar todo mundo. Por que o discurso que dá mais engajamento nos perfis de burnout é aquele que fala que você burnoutou porque as empresas são tóxicas? Porque nesse discurso você é uma vítima das empresas e não tem nada que você possa fazer para resolver a sua vida. Então você reclama, você xinga, você fica tomando remédio no psiquiatra, tendo crise de pânico, esperando o resultado da perícia, e aí não entende por que não melhora.
Hoje entrou uma menina acho que no Reels que eu pus anteontem, e o comentário dela foi: uma pessoa que trabalha muito, que demora muito tempo no deslocamento de casa para o trabalho e vice-versa, não tem como fazer terapia. É uma coisa do tipo assim, e nem era a realidade dela, viu? Porque eu fui pesquisar, essa não é a realidade dela. Ela queria me abrir os olhos para uma realidade que eu não estou levando em consideração, que são as pessoas que não podem sair do emprego. Gente, é uma escolha. Eu entendo a dificuldade, mas não é muito mais difícil você escolher seguir fazendo a coisa que faz com que as pessoas te aplaudam, te admirem e não te julguem? E aí tem um colapso e ficar anos e anos sem poder trabalhar, como aconteceu comigo? São escolhas, são prioridades. O problema não é a pessoa não poder sair do trabalho ou demorar muito no deslocamento. É óbvio que isso é uma dificuldade. É óbvio que é. Não vamos ser hipócritas. As pessoas estão na merda. O problema é a prioridade dela ser o trabalho e não a terapia, num processo de burnout já claramente desenvolvido, é uma escolha que ela está fazendo. Eu escolho esperar, pagar para ver, para ter um colapso que vai me deixar anos sem poder trabalhar. É uma escolha. Ela poderia escolher dar um jeito de fazer uma terapia, um serviço social, um atendimento online, uma coisa que ela consiga alocar na agenda dela. 1 milhão de pessoas que ouvirem eu falando isso vai falar, ela está falando isso porque ela não entende, ela tem dinheiro. E aí vem outro e fala, é mesmo, olha só ela falando isso, nossa, é mesmo. Isso aí é o vitimismo e o pertencimento. É muito mais fácil a gente repetir o que as pessoas estão falando por aí do que ir contra. Vocês acham... Gente, vocês não têm ideia o tanto de seguidor que eu perco. É assim, jorra seguidor indo embora. Porque eu não falo o que a maioria das pessoas espera ouvir de uma pessoa que teve burnout. O que eu falo é contra-intuitivo. Por isso que eu tenho semanas como essa. Que eu tenho que dar bloco, que eu tenho que responder, que eu tenho que ignorar, que eu tenho que fingir que eu não vi, eu tenho que acabo dando patada. Eu sempre repito isso. Eu não falo, nem no YouTube, nem no Instagram, com pessoas que tiveram burnout. Eu falo com pessoas que tiveram burnout e estão a fim de sarar. E é a minoria, infelizmente. Então, assim, nossa, que legal, a Roberta tem quase 10 mil seguidores no Instagram. Pois é, outro dia eu fui ver a estatística e mais ou menos o mesmo tanto já veio e foi embora. É difícil ouvir o que eu falo. Eu sei que é. Sabe como é que eu sei? Porque eu ouvi a mesma coisa de mim, ou concluindo, ou tendo insight, mas de uma maneira tão mais sofrida, num caminho tão mais longo, tão mais desesperador. Então eu entendo o choque do que eu falo, mas vocês também precisam entender a importância de se abrir para isso. Talvez você não esteja pronto ainda. Ok, cada um tem o seu ritmo, cada um está num pedaço do processo, mas pelo menos se coloca disposto a ouvir, a entender, a saber mais, a voltar nesse assunto, até que ele faça sentido para você. Porque enquanto você estiver na defensiva, falando, não quero ouvir, ela tá falando isso porque ela tem dinheiro, porque ela não entende, porque... como muita gente faz, você vai continuar com raiva, botando a culpa em todo mundo, no fundo se sentindo culpado, tomando seus remédios psiquiátricos sem obter melhora. E aí você vai falar, burnout não tem cura, só tem controle, que é o que a maioria fala. Eu não tô aqui para isso. Eu não tô aqui para você concluir que burnout não tem cura, só tem controle. Aliás, quem acompanha os stories vê que de vez em quando eu dou uma dessa que é justamente para afastar a pessoa que não está a fim de ouvir e está esperando um milagre ou um remédio para poder sarar.
Sarar de burnout é trabalho duro e começa da gente se colocando à disposição da vida para entender as coisas que a gente não queria ouvir, que a gente tinha dificuldade, que vão tocar num trauma, que vão cutucar uma dor. Ninguém está falando aqui que é fácil. A gente só melhora de um burnout, a gente só começa a sentir melhora quando a gente começa a agir como um adulto, assumindo as responsabilidades pelas nossas escolhas, entendendo que em algumas delas a gente não conseguia ver um outro caminho, porque a gente está sempre fazendo o melhor que a gente pode com a consciência e com os recursos que a gente tem. E talvez a gente tivesse muito ocupado tentando sobreviver emocionalmente a coisas que nos aconteceram no passado para entender isso de cara. Eu entendo, eu estou aqui para você economizar tempo, porque eu demorei anos e anos e anos e anos e anos para entender isso. Agindo como um adulto, assumindo responsabilidade pelas escolhas, a gente começa a mudar tudo, a gente começa a crescer, a gente começa a finalmente se curar. Ai, Roberta, se você soubesse o que eu passo, você não falaria isso. Vitimismo. E veja que eu não estou falando mimimi. Não é mimimi. Vitimismo não é mimimi. É você acreditando que não é bom o suficiente, que não tem capacidade de mudar a sua vida e que a vida não oferece saída para você. Isso é vitimismo. E o que a gente faz quando a gente não pode sair de um lugar sozinho? A gente espera alguém salvar a gente. A gente espera a empresa dar dinheiro. A gente espera um médico resolver o problema. A gente espera um terapeuta te dar a receita do bolo para você sarar. Por isso o vitimista fica empacado, porque ele não vê saída. E se eu te perguntar por que não tem saída, você vai listar um monte de problemas. É uma lista de reclamações que mostram por que a gente não pode sair do lugar. Veja, porque tem isso, porque tem aquilo, porque tem... Gente, o que eu mais ouço, você tem que fazer terapia, mas eu não tenho dinheiro, na minha cidade não tem, precisaria ser online, é muito longe da minha casa, demora muito, mas eu não achei uma pessoa... Tem uma lista de justificativas de por que a pessoa não quer fazer terapia. No fundo, por que ela não quer fazer terapia? Porque ela não quer entrar em contato com as coisas que ela sabe que doem e que ela vem mantendo com muito cuidado há muito tempo, enterradas, para ela não poder, para não ter contato com aquilo. Pô, eu fiz a mesma coisa, gente. Vocês acham que eu não fugi da terapia também? Vocês acham mesmo que a pessoa burnout com 43 anos não fugiu da terapia? Fiz terapia por muitos anos antes do colapso, mas óbvio que eu fugia. Eu me enfiava no trabalho para não ter que lidar com a minha vida emocional, porque eu não sabia fazer isso. Eu achava que eu tinha nascido para morrer sozinha, que eu tinha nascido, ai meu Deus, nasci gorda, sofro bullying de Deus. Você não sabe o que era a minha cabeça. Na verdade, vocês sabem, né? Gente, meu inbox é isso, é 90% das pessoas tentando me fazer entender por que ela não pode fazer o que eu tô falando que dá certo. A coisa que eu mais ouço é você tá falando isso porque você tem dinheiro. Se dinheiro resolvesse burnout, eu teria demorado 7 anos para achar um médico? Mas mesmo assim eu ouço o dia inteiro que eu não sarei porque eu não tenho dinheiro para pagar um médico bom. E nesse exato momento tem um monte de gente ouvindo isso que eu tô falando e pensando que eu não sei o que eu tô falando. Ah, mas quando você achou o médico, aí é caro. Se você soubesse como é a minha vida, eu não estaria falando isso. Sabe por quê? Porque vira um vício. É muito mais fácil falar não dá e nem tentar. Muito mais fácil. O cérebro, ele vai... Quando a gente se esquiva de alguma coisa, o cérebro criando uma circuitaria que deixa a gente bom em se esquivar de alguma coisa. Então, por exemplo, eu tenho vergonha de falar em público, né? Então, eu tenho uma oportunidade de falar em público. Vou ficar ansiosa, porque eu tenho medo de falar em público. Eu acho que eu não falo bem. Então, eu vou ficar ansiosa. E aí eu dou um jeito de me livrar daquilo. Eu arrumo uma desculpa, não vou precisar. Aquilo dá um alívio. Aquilo dá uma alegria. Que na próxima vez eu vou arrumar um jeito de falar não de novo. E o meu cérebro ele vai ficando bom em esquivar. Vai chegar uma hora que eu não vou mais saber nem que botão aperta para tentar falar em público. Mas eu vou estar boa pra caramba em falar não, inventando desculpa que parece verdade. É assim que a gente faz. O cérebro vai
criando um vício. Ele vai criando uma forma, uma circuitaria ali, gente, fisicamente, que faz com que a gente ser vitimista, concluir de forma vitimista, fica muito fácil. É vício mesmo. Quantas vezes você não fala assim, ai, fui burra? Nossa, eu falo direto, virou um vício. A palavra mantra tem lá na origem dela, uma parte da palavra quer dizer controle e mente, controle da mente. O mantra é uma forma de você controlar a sua mente, né? Então são palavras ou sons que você repete. Só que tudo que você fala, tudo que você pensa é um mantra. Se você fica o dia inteiro falando, não dá, eu não consigo, eu não tenho saída, eu não tenho capacidade, eu sou impotente para isso, eu não tenho como fazer, meu Deus, mas eu só me ferro mesmo, isso é um mantra. Isso controla a sua mente. E você passa a acreditar nisso piamente, a ponto de quando alguém, como eu, dá a cara para bater, para falar uma coisa diferente daquela que você tem conclusa na sua cabeça, você puxa uma lista e fala, essa pessoa é louca, porque tem isso, tem aquilo, tem aquilo, tem aquilo. E no fundo é o medo de você fazer diferente, já que você fez o seu cérebro ficar viciado em fazer o que é mais confortável. Era muito mais fácil para mim falar, eu não sei fazer outra coisa. Se não for para publicitária, vou ser o quê? Olha quanto eu ganho, olha que legal, olha, não tem horário. Eu posso ser escritora. Mas, pelo amor de Deus, gente, quem que vive de escrever livro no Brasil? Era tudo desculpa que eu arrumava. Olha aí, achei mais uma saída. É que nesse país não dá. Esse país, ninguém vive escrevendo livro, né? Que eu escrevi um livro, mas as editoras são tudo panelinha. Ninguém quis editar. Eu tentei, fiz minha parte. Então, só me resta trabalhar como publicitária. Não tenho saída. Então vou ser roteirista. Estudei. E aí, no fim, o que aconteceu? Amarelei, porque eu fiquei preocupada com o julgamento dos outros. E aí, quando eu burnoutei e eu precisava arrumar uma nova profissão, eu só sabia pensar escritor e roteirista. E eu fiquei tentando encontrar um jeito de trabalhar como publicitária sem agência, sem ser virando noite, porque eu não conseguia entender. O que mais eu poderia fazer? Porque eu nunca tive saída, nunca vi saída. Cadê a porta da saída? Eu não sei onde está, não consigo ver a porta da saída. Então não tem saída, eu preciso me virar aqui, nesse quarto aqui, já que não dá para sair. Não existe isso. Não existe não ter saída. Eu já vou olhar o chat, prometo. Eu estou empolgada aqui no meu raciocínio. Mas conforme eu fui trabalhando o meu vitimismo, eu comecei a perceber que eu poderia fazer 1 milhão de coisas profissionalmente. Bastava para isso que eu assumisse a responsabilidade pela minha escolha. Eu só precisava sentir que eu podia fazer dar certo, coisa que eu demorei para conseguir sentir. E a terapia é para isso, que é para quebrar as nossas crenças e fazer a gente andar para frente. O vitimista é o cara que faz tudo errado, jura que tá tudo certo, e quando dá errado, bota a culpa nos outros. E se você começar a vigiar os seus pensamentos, você vai se perceber fazendo isso claramente. Eu preciso me arrumar na cadeira aqui. Cadeira é ruim fazer live. O vitimista, gente, deixa eu vou falar aqui mais baixo. É um cara igual minhas vizinhas aqui do prédio, que eu uso como exemplo. Tem uma aqui. Minha vizinha de baixo tem um problema com cheiro. Tá? Hoje eu sei que é um problema no sistema límbico por estresse crônico. Tá? Hoje eu sei disso. Tenho aqui na minha mão a solução para ela. Ela não me deixa falar. Ela não me deixou explicar. Eu posso começar como eu quiser, porque eu até ensaiei. Falei, eu tenho que começar de um jeito que ela já perceba que o que eu estou falando é para o bem dela. Não, ela não me deixa falar. Ela engata um discurso que quem tem que fazer alguma coisa não é ela, são os outros. Então ela tem problema com cheiro, ela veio morar num prédio, ela passa o dia inteiro interfonando pra gente para reclamar de algum cheiro, ela me interfona para reclamar que eu uso um amaciante vagabundo e penduro minhas roupas no terraço. Eu nunca pendurei roupa no terraço, eu nem uso amaciante, eu uso vinagre, do outro lado da casa. Ela já veio aqui
Eu já filmei, mas ela tá viciada em se achar vítima. Ela passa o dia gritando que querem matar ela. Ela não tem que mudar nada. Ela faz tudo certo. Ela não tem que mudar para uma casa. Ela não tem que fazer um tratamento. Ela não tem que fazer aqui o protocolo do sistema límbico, que foi criado por uma pessoa com o mesmo problema dela. Ela não tem que mudar nada. Os outros são maus e precisam deixar de usar produtos de limpeza. Minha vizinha aqui do lado tem uma característica vitimista muito clara também. Sim, eu fico estudando as pessoas. Para ela, tudo é motivo de briga. Ela se sente muito desrespeitada pelo condomínio. E a gente é mesmo, é verdade. Mas ela mora aqui há 30 anos e não muda. Tudo é um problema, tudo é advogado, tudo é tribunal, tudo é confronto, tudo é briga, tudo é discussão, tudo é e-mail mal criado com a síndica. É igual quem fica preso na história da perícia. É meu direito, eu vou para cima, eu vou brigar, mesmo que eu me adoeça mais, mesmo que me mate no tratamento, mesmo que isso faça com que eu não aprenda a me virar sem ter uma empresa mamãe que me dá um dinheiro. É meu direito. Ele está convicto de que ele só se ferra. Então, ele precisa lutar por isso, porque as pessoas não ajudam, as pessoas estão contra. A vida dele é muito mais dura do que a dos outros. Ele precisa que esse sofrimento seja reconhecido pelos outros. É uma comparação infinita com a vida dos outros, sempre concluindo que está todo mundo se dando melhor. E aí você passa a querer se isolar, porque ninguém está entendendo o que você está passando. Só te criticam, ninguém te ajuda. O médico não acredita em mim, minha família diz que eu não estou doente, o psicólogo não acredita que eu estou mal. Então eu não vou mais tentar. Inclusive o vitimista usa muito a arma do isolamento como uma forma de chamar a atenção. Assim todo mundo vai ver que eu tô mal. Assim todo mundo vai ver que eu fiquei chateado. Eu fazia muito isso. E às vezes dá certo. Alguém fica com culpa ou com pena. E daí? Mudou o quê? Deixa eu olhar o chat para depois a gente falar como é que a gente quebra isso. Eu não posso demorar muito, porque eu estou empolgada. Ainda falta aqui um tantinho de assunto. Exatamente. Tem uns psiquiatras que nem conversam, já manda tarja preta. Deixa eu ver aqui. Li, eu vou ler o seu comentário, mas eu não vou comentar, tá? Não me acho vitimista. Só não tenho saúde física e mental para decidir nada, nem iniciar uma nova jornada. É difícil. Eu não vou comentar. Eu vou seguir. Como que a gente quebra isso? Em primeiro lugar, você já sabe como... terapia. Não tem como resolver isso sem terapia, gente. Não tem. Para quebrar essas crenças todas que fazem a gente acreditar que não tem força, que não tem poder, que não é bom o suficiente, que só se ferra. A gente precisa entender como que a gente está colaborando para a nossa vida ser como é, entendeu? Nem todo mundo está contra a gente. A nossa vida não é mais difícil do que a dos outros. A gente não é azarado. Nosso burnout não é o pior caso de todos os tempos. Que chega de gente no inbox me falando assim, tem um burnout gravíssimo. Já começa assim. Você precisa entender tudo isso, porque sem entender, a gente vai ficando amargo, frustrado, em alerta, estressado. Como que você vai sarar se você se mantém em estresse crônico o tempo todo? Na verdade, foi porque você foi ficando amargo, frustrado, em alerta, estressado, que você burnoutou. Então, isso tem que mudar. Porque se não mudar, o resultado que você vai conseguir vai ser sempre o mesmo. Segunda coisa, autocompaixão. Porque a gente resiste muito em admitir que é vitimista. E quando a gente admite, muitas vezes a gente fica com raiva da gente, sabe? Com culpa por se sabotar ou por ter se sabotado tanto tempo.
Mas é aquilo que eu falei, assim, lembre-se de que enquanto tinha gente resolvendo coisas, seguindo, andando, você estava tentando sobreviver. Então respeita seu tempo. Se você só descobriu isso hoje, trabalha isso a partir de hoje. Tem tanta gente que nem vê isso, nunca vai descobrir. Você viu hoje. Não tem atraso, não tem tempo perdido. Tudo é você aprendendo. Eu descobri que eu era vitimista com quase 50 anos. E aí é uma escolha. Quanto tempo de vida ainda tem? 40, 50 anos? Nossa, 50 anos é um otimismo, né? Uns 30, 40 anos? Eu quero passar 30, 40 anos bem, com saúde e feliz? Ou seguir como sempre foi? É uma escolha. E tudo que eu falar, mas é que eu não tenho dinheiro, mas é que não sei o quê, mas eu já tô velha, mas não sei o quê, é meu vitimismo, vício, controlando minha forma de pensar. Então, terceira coisa, vigiar pensamentos. Presta atenção no que você pensa sobre você, sobre a sua vida. Quanto mais você repete isso, mais você acredita nisso. Controla a mente. Quebra esses pensamentos. Tem uma afirmação da Louise Hay que me ajuda muito e que eu repetia muito quando eu me pegava tendo esses pensamentos depressivos ou ansiosos. É assim a afirmação. Tudo, eu vou até copiar e pôr aqui no chat, ó. Porque eu sei que vai ter gente que vai querer anotar. Deixa eu pôr aqui, ó. Coloquei no chat. É assim. Tudo está bem. Tudo está sendo feito para o meu bem maior. Dessa situação, somente coisas boas virão. Estou seguro, estou protegido. Repete umas 2, 3 vezes e segue a vida. É uma forma de você cortar aquele fluxo de pensamentos que a gente até outro dia nem percebia. Outra coisa que eu gosto, que não faz sentido para todo mundo, é o Ho'oponopono. Então, para quem faz sentido, eu diria, faz Ho'oponopono para os sentimentos que vierem, que você for identificando nesses pensamentos que você está vigiando. Raiva, impotência, frustração, medo, vai limpando um por um. Outra coisa, ter clareza sobre o que você quer da sua vida. O que você quer da sua vida? Você quer trabalhar em quê? Você quer ter um relacionamento de jeito? Você quer morar onde? Seja realista, tá? É mais do que você achou que poderia e menos do que você acha que merece. Porque o vitimista acha que merece a fortuna do Bezos, porque é o mínimo que a vida tem que fazer para indenizar ele por tudo que ele passou. Mais do que você acha capaz e menos do que você mereceria se a vida fosse te indenizar, ok? Esse é o nível de realista que você precisa ser. E aí, quando você souber aonde você quer chegar, você planeja os seus passos daqui até esse objetivo. Enquanto você não souber o que quer, você vai continuar no piloto automático, fazendo o que você acha que vai agradar as pessoas e ficando frustrado, empacado, achando que a sua vida é ruim, que você não é bom o suficiente. Como sempre foi. Outra coisa, meditação e mindfulness. Para cortar os pensamentos sabotadores, para desacelerar a mente, para você se reconectar com quem você é de verdade, porque o vitimista, ele tem uma autoimagem muito errada. A gente se acha menor, a gente se acha menos capaz, a gente se acha todo errado. A gente acha que não tem força, tudo a gente acha que não vai conseguir, que a gente não vai nem saber por onde começa. É daí que vem o... Viu? Você viu como eu só me ferro? Em looping. No pensamento. Autoimagem ruim, somada a uma mente viciada em pensar que tudo dá sempre errado para você. E para de se comparar também, que é outro vício. Se compara com o você de um ano atrás, não com uma outra pessoa. Cada um é cada um. E geralmente a gente se compara com uma pessoa que está num lugar da vida que a gente ainda não conseguiu chegar, justamente porque a gente teve que lidar até aqui com uma série de abusos, de traumas,
de dores, de medos que a gente foi colecionando e a pessoa não. Então, a gente normalmente se compara com uma pessoa que não tem a mesma estrutura. E aí fica uma comparação injusta. E a gente só serve para a gente se sentir cada vez pior. Só serve para a gente usar como prova que a gente realmente só se ferra. Outra coisa que é legal de fazer, lista de gratidão, para ajudar o cérebro a entender que tem um monte de coisa dando certo na sua vida. E você só consegue olhar para o que você gostaria que fosse diferente, certo? O cérebro está viciado em olhar para tudo que você gostaria que fosse diferente. Então você precisa mostrar para ele que tem algumas coisas boas que já estão acontecendo e que ele só não está acostumado a olhar para elas. Porque quando a gente fica olhando só para as coisas que a gente gostaria que fossem diferentes, a gente começa a concluir que nada dá certo. E a gente vai fortalecendo essa percepção de que a gente é incapaz, que a gente não consegue fazer a nossa vida mudar, que a gente veio no mundo para sofrer, que não adianta tentar mudar porque não vamos conseguir, porque... E por último, eu vou recomendar um exercício, ó, não passei uma hora. Por último, eu vou te recomendar um exercício de você. Eu já fiz, é um pouquinho desesperador, mas é bom. Recomendo que você faça de tempos em tempos. Então, faz um dia, daí passa 2 semanas, você faz num outro dia. É passar um dia inteiro falando. Era isso que eu queria para qualquer coisa que acontecer. Hoje, por exemplo, liguei para o Itaú. Passei por 18 atendentes. Ninguém resolveu nada. Eu falaria, então, era isso que eu queria. Ou seja, você não pode reclamar de nada o dia inteiro. Tudo você aceita. Tudo era isso que você queria. Porque estar naquela situação foi uma escolha sua. É isso que a gente precisa entender. Não tem ninguém com uma arma na minha cabeça me obrigando a ligar para o Itaú. Tudo é uma escolha e isso precisa ser entendido. Porque o nosso normal é falar, não é que eu escolhi ligar para o Itaú, eu não tenho saída. Porque, veja, o Itaú sempre me ferra, porque eu ligo lá e aí ninguém atende, porque as empresas são... Você entendeu para onde vai o pensamento? Chama vício isso. Chama circuitaria, que foi formada a partir do seu vitimismo. Então, vamos quebrar isso. Vamos passar um dia inteiro, liga para o Itaú, no 14º atendente, é a 14ª vez que você fala, era isso que eu queria. Tem hora que dá raiva e tem hora que você se sente um pateta. Eu lembro que eu dava risada da minha cara, né? Para quebrar essa forma de ver que a gente já está viciado. E lembrar que tudo é uma escolha, que você sempre tem saída. Você pode não estar conseguindo ver a saída. Então, procura ajuda para achar onde está essa porta. Não conclua que a porta não está lá, e muito menos que ela não está lá para você. Outra pessoa acharia. Ok? Era isso que eu queria falar. Me empolguei. Ó, 59 minutos. Ali, aqui, ali tá aqui. Então eu sou vitimista? Sim. Mas se isso te conforta, todos nós aqui somos. Temos 13 pessoas assistindo no YouTube, mais 5 no Instagram. Só aí já são 18 pessoas vitimistas. Estamos todos juntos, tá? É normal a gente não se sentir vitimista, porque, como eu falei, você chegou atrasada. Ah, você falou aqui, atrasada, mas cheguei. Depois revê o comecinho da aula, que eu falo justamente isso, que a gente tem uma dificuldade em entender que a gente é vitimista, porque a gente acha que vitimista é aquela pessoa digna de pena, né? Deixa eu voltar aqui. Bom, gente, era isso que eu queria falar de conteúdo. Agora eu vou passar o chat para ir respondendo, tá? Eu vou voltar aqui para trás, que o Igor me perguntou o seguinte. Roberta, gostaria de lhe fazer uma pergunta. Por que hoje você se considera curada? Não, eu me considero praticamente curada.
Quando eu falar para vocês, estou curada do burnout, é porque essa página está virada e não vai ter nada no meu cotidiano que me lembre nenhum tipo de limitação trazida pelo burnout. Hoje eu já trabalho, eu já faço exercício físico, eu durmo todas as noites, eu não tenho mais crise de fadiga, mas o meu intestino ainda não está 100%. Ele deve estar 90%, tá? Porque não podemos esquecer que eu fiquei décadas em estresse crônico, uns 10 anos em burnout antes de colapsar, tive um colapso e fiquei mais 7, não só sem tratamento adequado, como tendo tratamentos errados. E em nenhum momento dos meus, eu tenho 52 agora, dos meus 51 anos até eu chegar no Dr. Alain, ninguém falou de intestino. Mesmo eu falando, gente, meu intestino tá ruim, meu intestino tá ruim. Mentira, até 50 anos, porque um ano antes de eu chegar no Dr. Alain, eu já estava insistindo com o meu médico da época que o meu intestino estava ruim, e ele dizendo que não. Aí fui numa naturopata, fui num que falavam, é o intestino, tá, mas só comecei a tratar em 2021. Então, gente, a gente precisa dar tempo para o corpo se reorganizar. Não existe possibilidade do meu corpo curar o meu intestino no nível de desbiose que eu tinha. Vocês lembram que eu estava com artrite na mão? Estava muito complicado o negócio do meu intestino. Não tem como resolver em 1 ano e meio. Então, eu acho que até março eu vou estar zerada. Tá? Eu acho que ainda tem aí uns 4, 5 meses para o corpo acabar, né, de sair a inflamação, né, de eu conseguir um condicionamento físico que eu volte a não ter nenhuma limitação, porque hoje eu posso, por exemplo, andar 1 hora por dia e fazer tudo que eu faço e trabalhar, não sei o quê. Mas se eu andar 1 hora e meia, eu vou ficar cansada e no dia seguinte eu não vou poder andar. Isso para mim não é estar curada. É o que eu falo para vocês. As pessoas consideram que estão curadas com muito menos do que isso. A pessoa ainda está ali se ferrando na terapia, ainda está tomando coisa, ainda está tendo fadiga, ainda está tendo insônia, ainda tem crise de ansiedade. Não, mas eu sarei. Não, quando eu falar que eu sarei, é porque eu sarei, tá? Hoje eu posso falar que eu estou praticamente curada, mas eu não vou nunca mentir aqui e falar, não, estou tudo bem. Porque quinta-feira retrasada, quem vê meus stories viu que eu fui andar, errei a conta, andei uma meia hora a mais, me fodi no dia seguinte, precisei ficar sem andar, estava exausta, precisei fazer nada, no outro dia precisei pegar leve e depois voltei. Não é como era que eu tinha crise de fadiga, que eu não podia sair do lugar e ficava deitada passando mal. Não, graças a Deus isso é passado, é página virada. Mas eu não considero isso uma pessoa curada. Quando eu digo curada, é curada, gente. Não sobra nada. É tudo resolvido, tá? A verdade dói. A Denise falando. Olha, a Denise falou assim, eu escolho me manter num trabalho tóxico porque eu não sei para onde ir. Não vejo ainda outro caminho para seguir. Isso, por isso que eu devo já ter te falado, né? Faz uma terapia, leva essa questão. Se fizer sentido para você, faz também uma terapia integrativa, alguma coisa que você se sinta segura, que faça sentido. Eu gosto muito de EFT, é o que eu uso no meu atendimento, mas tem um monte de outras coisas que são muito legais, um monte de outras pessoas que podem ajudar, e aí você vai aos poucos entendendo quais são essas saídas. Quem estava aqui naquela aula que falei sem tempo e sem dinheiro, como você se sabota, viu que eu falei que quando a gente está em estresse crônico, a nossa forma de enxergar as coisas é em túnel. A gente só está olhando o que a gente precisa resolver aqui agora urgente, o que precisa resolver esses problemas, a gente perde a noção do todo. E a gente só consegue enxergar a saída quando a gente volta a ter essa visão do todo. Ou seja, é preciso ajuda de fora para alguém ajudar a gente a olhar as coisas por um ângulo diferente. Porque o nosso cérebro, quando está em estresse crônico, está focado em quê? Na sobrevivência. Então, ele está focando em túnel. É difícil a gente olhar, por exemplo, eu preciso sair desse emprego, eu não sei o que mais eu posso fazer. É difícil você dar um passo para trás e pensar, bom, peraí, deixa eu entender aqui o que eu gosto de fazer, o que eu poderia fazer. Não, porque você sente que você não tem tempo de fazer isso. Gente, não dá tempo, eu mal consigo dormir, não consigo.
Então, a terapia é essa hora em que você vai entender não só onde está a saída, mas o porquê de você não estar enxergando a saída, o porquê de você estar num emprego que te deixa doente e que te dá a sensação de que você não pode sair. Entendeu? Tudo isso é a gente quebrando crença que a gente formou lá atrás. Por isso que a terapia é fundamental. Trabalho até a certa exaustão e continuo no mesmo trabalho porque acho que não consigo encontrar algo melhor. Então, exatamente a mesma coisa. É preciso começar uma terapia para que você consiga quebrar as crenças que fazem você acreditar que você não tem como encontrar algo melhor. Tá? Normalmente isso está na nossa percepção do quanto a gente é forte, do quanto a gente é capaz, do quanto a gente faz diferença no mundo. Geralmente, quando a gente chega no burnout, a gente tem uma autoimagem muito deturpada, potente, incapaz, de que a gente não é bom o suficiente, de que a gente não se esforça o suficiente. É isso que faz a gente achar que precisa se agarrar no emprego, porque é como se as pessoas daquela empresa estivessem fazendo um enorme favor de ter a gente lá. Se a gente sair, meu Deus, de lá, pensou se não arruma nada? Já pensou o que vão falar? E aí isso faz a gente ficar travado. É a terapia que destrava a gente. Estou traumatizada, tenho horror do meu local de trabalho e da minha área. Pensar em retornar é um pesadelo, tipo um animal indo para um matadouro. Essa é a sensação. Então, mas você não precisa voltar. Voltar é uma escolha. Uhum. Aí, gente, olha aqui, ótima live. Pessoal, deem curtir no vídeo, muitas vezes. É isso aí. Acho que fico hipnotizada pelas minhas crenças. Há outras opções de escolha, mas muitas vezes não olho e penso nisso nas outras opções. Exatamente, você está se protegendo de alguma coisa. De alguma dor, de alguma coisa que você não quer repetir no passado. Alguma coisa está acontecendo. Por isso a gente precisa da terapia para aprender, a entender o que a gente vê olhando para trás. Entendeu? Daí a gente precisa quebrar lá para vir, limpar lá atrás para vir quebrando até chegar aqui. E aí, quando a gente consegue quebrar isso, é o que geralmente eu uso EFT no meu atendimento, a gente passa a lidar com as situações semelhantes que antes nos paralisariam, porque tinha ali um bloqueio emocional no passado. Tirando esse bloqueio, a gente passa a se comportar de uma outra forma naturalmente. Às vezes a gente demora até um pouquinho para perceber. Às vezes tem um dia que você para e fala assim, olha, nossa, eu sempre fiz tal coisa e hoje fiz diferente. Preciso ter mais responsabilidade nas minhas escolhas. Dá um certo medo de olhar para outras opções. Sabe por quê? Porque quando a gente assume a responsabilidade de uma escolha e essa escolha se revela uma escolha ruim, uma coisa que fracassa, uma coisa que não é como a gente imaginou que fosse, ou uma coisa que provoca a crítica e o julgamento das pessoas, a gente não tem quem culpar. É isso. Essa é a dificuldade. Quando a gente, olha, gente, um monte de gente aparece no inbox falando assim, eu estou passando uma situação no trabalho assim, assim, assim. Você acha que eu devo sair? Por que a pessoa está falando isso para mim? Porque ela sabe que tem que sair, mas se ela sair e se ferrar, quem ela vai culpar? Se eu falar sai e ela se ferrar, a culpa é da Roberta. Outro dia tinha uma pessoa aqui no YouTube, saiu do emprego e veio me culpar. Porque ela saiu do emprego e não tem mais nada. E eu falo que é para sair do emprego, então a culpa é minha. Para cima de mim, gente. Vamos lá. Escolher aonde quero chegar me dá medo, porque o trabalho que eu escolhi 4 anos atrás e onde estou agora me adoeceu, ou seja, escolhi mal. Tenho medo disso acontecer novamente. Olha, imagina que você casou com um cara e o cara se revelou um cafajeste depois que casou. Você vai ficar sozinha para sempre com medo de escolher outro cafajeste? Ou você vai usar o que você aprendeu a enxergar nos homens a partir daquilo para escolher melhor da próxima vez? Meu último namorado foi um relacionamento quase abusivo. Não foi abusivo porque, graças a Deus, a minha infância me deu autoestima suficiente para eu cortar antes que a coisa pudesse ser rotulada como abusivo. Mas tinha um certo abuso porque eu percebi com este relacionamento que eu me colocava
em todos os relacionamentos amorosos, de amizade, de trabalho, em qualquer relação com outra pessoa, eu me colocava como não tendo nenhum poder, como não tendo nenhum valor, como se a pessoa estivesse fazendo um enorme favor em me aturar. E isso tirava completamente a minha força. E eu ficava tentando agradar para a pessoa não me demitir, não falar que não quer mais ser meu amigo, não me dar um pé na bunda. Foi um relacionamento tão horroroso que me deixou com tanto trauma que, no final das contas, hoje eu agradeço. Porque eu aprendi com ele exatamente o que eu não quero para mim. Entendeu? E aí, na próxima escolha, eu vou usar isso para não cair na mesma cilada. Então, não deixa essa sensação de, eu não sei escolher, porque isso é você se culpando, é você tirando o seu valor, é você se vitimizando. Eu não posso sair dessa situação porque eu não sei escolher. Eu vou escolher de novo, melhor ficar onde eu tô. Entendeu? Desde que comecei a te seguir, tudo você está falando comigo. Assim que eu gosto. É isso aí. Porque eu passei por isso, gente. É isso que as pessoas não entendem. Eu passei por isso. Eu tô há 8 anos me tratando. Porra, se tem uma coisa que eu sei falar a respeito é sobre burnout. Mas, claro que existe a resistência das pessoas em falar, não, você não sabe, veja bem, etc. Não é fácil de ouvir algumas coisas. Acho que preciso olhar mais para o meu medo, no meu caso. Tenho talvez um pouco de medo do futuro, mas isso pode talvez se sanar com mais informações e planejamento. Preciso um trabalho que deve ser que tenha mais tempo. Não é só com informação e planejamento. A informação e o planejamento é a fase 2. A fase 1 é você na terapia entender o porquê de ter se colocado nessa situação. Ok? Que tipo de crenças você construiu, que tipo de traumas você passou para construir essas crenças, que autoimagem você tem por conta de ter essas crenças e acreditar nisso. Para você entender que você pode fazer o que você quiser. Que você é capaz, que você é forte, que você tem valor, etc, etc. Uma vez que isso está entendido, passa-se para a segunda fase, informações e planejamento. No que eu posso trabalhar? Qual é o meu propósito? O que me faria feliz? O que eu gosto de fazer? O que eu não quero? O que eu não admito? Quais são meus valores inegociáveis? Tá? Precisa de uma terapia aí para organizar isso também. É o que eu faço no meu atendimento. Vamos primeiro entender o que está pegando, o que te trava. Descobrimos? Limpamos? Tá ok? Beleza. Vamos agora organizar a partir daqui. Tá? Porque é uma coisa que a gente não aprendeu. Se a gente não achava que era capaz, a gente também não aprendeu a planejar próximos passos. Então, uma vez que nós entendemos agora nossa capacidade, nossa força, nosso valor, nosso potencial, etc, etc, agora vamos organizar. Entendeu? Então, isso aí seria a fase 2. Ok, gente? Era isso. Passei 15 minutos, mas eu vi que o chat estava animado, resolvi responder. Por isso que agora eu vou fazer isso, tá? Vou falar, olha, acabou o conteúdo, a partir daqui eu vou responder, porque daí quem não tiver afim vai embora e quem tiver afim de ver os comentários fica. Ok, minha gente? Eu liguei o Instagram hoje, não sei se vocês acharam uma boa. Eu vou perguntar nos stories melhor. Então é isso, gente. A Thalita agradecendo por nada. Aqui, Ali, falando obrigada, Ali, eu te agradeço ainda mais. Você vê, gente, eu falei uma coisa que ela não sabia, que poderia ter se chocado, poderia ter ficado brava comigo, mas ela veio aqui me agradecer. Esse é para esse tipo de gente que eu falo. Pessoas que estão afim de sarar. Beleza, minha gente? De nada, obrigada. Carlinha, até o fim, ela fica... Todas as aulas... Gente, eu vou ter que ter um caderninho com uma estrelinha dourada para dar para os alunos que estão aqui todas as aulas. Aqui a Daniele
Você é excelente, estou amando te seguir. Ai, que bom, Daniela. Eu fico muito feliz em ouvir essas coisas, viu? Que eu ouço tanta gente brava comigo que eu fico feliz quando eu vejo que eu estou sendo ouvida da maneira correta. Ok, gente. A Ingrid aqui no Instagram botou um adorei aqui. Que bom. Então, gente, obrigada. A Denise também merece uma estrelinha. Merece sim. Vamos fazer uma estrelinha para cada um que está aqui sempre. Gente, obrigada. Boa semana para vocês. Se cuidem, vigiem os pensamentos. Vejam de novo essa parte final para listar tudo que eu sugeri, caso vocês não estivessem anotando na hora. São coisas importantes, mas nada disso substitui a terapia. Procurem ajuda se vocês não tiverem ainda ou se acharem que a ajuda atual está ineficiente. Ok? Então é isso, gente. Obrigada. E até quinta que vem com o tema que eu não sei qual vai ser, porque eu fiz os temas das aulas que eu quero fazer ainda esse ano, mas já estou subvertendo a ordem toda. Ok, gente? Então, obrigada, um beijo, boa semana e até quinta que vem.